Boa tarde, presidente, boa tarde aos meus colegas vereadores, boa tarde ao público que nos acompanha, o público que também assiste os canais de comunicação dessa casa. Eu tenho certeza que esse assunto será muito comentado hoje à tarde nessa casa, que foi o episódio que aconteceu nesse final de semana, aliás, o crime que aconteceu nesse final de semana, que chocou a sociedade blumenauense. Presidente Marcelo, eu sei e eu me orgulho muito de ser o vereador mais jovem nesse parlamento e sei também da responsabilidade que eu carrego. E aqui hoje quero falar, sobretudo, com a minha geração e com as gerações mais novas. Digo isso porque o autor desse crime, e é bom a gente destacar aqui, que foi um crime e não um acidente, o autor desse crime tem 31 anos, exatamente a minha idade. E quando a gente está na questão de juventude, muitas vezes a gente acha que as coisas não acontecerão conosco. E o que a gente tem que questionar aqui é o seguinte: é fato que qualquer um de nós poderia ter sido vítima desse crime. Mas a pergunta é: quantos de nós não poderíamos ter sido os autores desse crime? E eu faço esse questionamento aqui para a gente conscientizar, sobretudo, a população, a sociedade, porque eu tenho certeza que este crime que alterou, que tirou, ceifou aí 2 vidas, outras vidas, uma inclusive amiga minha, que está no hospital em estado grave, e que modificou inclusive a própria vida do autor e de toda a família envolvida, eu tenho certeza que se esse rapaz pudesse voltar atrás e mudar este acontecido, faria. Mas não terá essa possibilidade. E eu digo isso porque muita gente foi final de semana, foi para a festa, dirigiu e poderia ter sido crime, o autor deste crime. Digo isso porque acredito que o que nós temos que fazer para honrar a vítima, a vida dessas vítimas, dessas vidas que foram retiradas, é refletir, sobretudo, aprender com as questões equivocadas que acontecem e refletir, nós enquanto sociedade, por isso digo no plural, refletirmos os nossos atos, as nossas posturas e as nossas mudanças de comportamento. Então queria falar aqui de coração, com a minha geração e com as gerações mais novas, porque sei que é onde tem uma incidência maior de pessoas que acabam dirigindo de forma alcoolizada. Se for para uma festa, se sair, se beber, vá de táxi, vá de Uber, vá de outros aplicativos que tem, vá de carona, vá até a pé. Mas, se dirigir, se beber, que não dirija, se beber, que não cometa crime, se beber, não mata. É muito importante a gente conscientizar a nossa população acerca disso. Não foi um acidente, foi um crime. E muitos poderiam ter sido autores deste crime. E não foram, muito mais por sorte do que por juízo. Eu concedo a palavra aos vereadores, presidente Marcelo Lanzarin. Vamos ouvir com autorização do orador, então, a parte. Nós temos primeiro o vereador Alexandre Caminha, vereador Silvio Zimmermann e vereador Alexandre Matias, que farão, vereador Bruno Cunha, com a sua autorização, então, os apartes. Perfeito. Vereador Bruno, eu quero parabenizar a vossa fala, até porque a conscientização tem que partir de todos, né? As pessoas que bebem e dirigem, para mim, elas precisariam ser condenadas como sendo um crime hediondo, e infelizmente essa Casa Legislativa ela não pode legislar sobre isso, e seria uma hipocrisia da minha parte. Inclusive esse final de semana eu cheguei a comentar em casa que poderíamos fazer um encaminhamento de um projeto de lei que saberíamos que seria inconstitucional nessa Casa Legislativa, porque quem bebe e dirige deveria ser preso, e incondicionalmente, no meu ponto de vista. Nós temos aqui, inclusive, o Tatá, que está aqui conosco, que é vítima também de um acidente de trânsito, e que até hoje ele não sabe quem foi que o acidentou, e ele hoje, né, ele não tem uma perna em função do acidente de trânsito, e até hoje nem sabe quem foi a vítima. Então a gente precisa de verdade, de conscientização, mas, vereador, me permita, lei. A lei precisa ser cumprida, e para que a lei seja cumprida, ela tem que ser pesada e dura, infelizmente. Assim as pessoas vão começar a aprender. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado. Vereador Bruno Cunha, obrigado por poder aparteá-lo nesse momento. Eu quero cumprimentá-lo pelo seu raciocínio nesse momento em que todos lamentamos um episódio cruel da nossa história. Um episódio cruel e documentado por vídeo, com alerta, e que chocou a sociedade catarinense. E o vosso raciocínio
de promover uma reflexão de todos nós, de todos aqueles que nos ouvem. Quantos de nós poderíamos passar por esse episódio, estando de um lado ou do outro? É um momento de reflexão à sociedade. Devemos, sim, ter leis mais duras e elas devem ser cumpridas. Mas nós temos que ter também um aprimoramento da nossa cultura, um aprimoramento da nossa conduta, por respeito ao próximo, por respeito à vida, e aí eu me coloco ao lado dos familiares, nesse momento de luto tremendo e de tristeza, e ao lado da Vossa Excelência, por trazer com lucidez e maturidade um tema como este à tribuna. Você de à parte, vereador? Com certeza. Vereador Bruno, eu, da mesma forma como os demais, me solidarizo com a questão desse assunto. Acho que não teve uma pessoa no nosso município que não teve a ciência desse acidente, e é inevitável se colocar no lugar dessas famílias, desses pais, desses irmãos, desses familiares que não terão mais a presença física dos seus entes queridos. E aí a gente vai debater com relação à rodovia da morte, a BR-470, que nós precisamos e temos que lutar pela duplicação, mas de nada adiantará nós conseguimos a duplicação da BR-470 se realmente as pessoas não mudarem o jeito, o modo de visualizar direção e álcool. Nós precisamos fazer um trabalho de conscientização, porque não há duplicação que vai resolver o problema do álcool e da direção se as pessoas não se conscientizarem que acabam podendo fazer um assassinato como aconteceu com esse rapaz. Obrigado. Perfeito. Vereador Zeca. Também vamos ouvir com autorização do orador, o vereador Zeca Bombeiro. Bruno Cunha, meu discurso de hoje também será esse, porque eu, na verdade, nasci e moro às margens da BR-470. Quero falar para vocês que eu não vou tirar a responsabilidade do assassino, mas quero dizer para vocês que a nossa Polícia Rodoviária Federal foi inoperante e incompetente. Ao extremo ela foi. Certo? Porque se receber a ligação de Ascurra, dava tempo de ir abordar esse carro lá na frente da Santa Clara, antes que ele pegasse a ponte norte, lá que sai na Balgarte, e a rodovia que vai a Pomerode. Podia ter ido lá interceptar o veículo, estão aí para trabalhar. É 24 horas de serviço. Não estou tirando a culpa, certo, do assassino, mas quero dizer para você que houve falha, sim, por parte da Polícia Rodoviária Federal também, e muita. Perfeito. Presidente, devido aos 4 partes, peço a recolocação de 5 minutos, por favor. Vereador Bruno, então, em função dos 4 partes, mais 5 minutos para concluir o seu pronunciamento. Perfeito. Quero agradecer e acrescentar a fala de todos os vereadores. Vereador Zeca, tens absoluta razão nesse ponto. A gente precisa, sobretudo, chocar as responsabilidades dos servidores públicos envolvidos nesse caso. Foi uma situação aí bem grave, né, e até um posicionamento, ao meu ver, muito infeliz, que precisa aí ser justificado. E mais, e já digo que imagino que nós teremos algumas situações aqui colocadas, inclusive polêmicas, que envolvem a questão do trânsito. E já coloco de antemão que entendo, sobretudo, que tem alguns procedimentos aqui equivocados, que entendo, sobretudo, que a gente tem que rever algumas questões, mas eu não estarei à mercê do discurso fácil e não estarei à mercê do populismo barato. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande aqui das questões, de fiscalizarmos as aplicações das multas, sim, mas de entendermos que a sociedade, infelizmente, está absolutamente imprudente e esses episódios que nós tivemos, esse crime que foi cometido, é um crime que, na verdade, está aí fora, com a possibilidade de ser colocado, e a gente tem que fazer a nossa parte e tentar intervir. Eu gostaria de levantar 2 temas aqui nessa tarde, inclusive, até mostrar aqui para a TV Legislativa, desde o início do mandato, desde a primeira fala, na verdade, minha aqui na Câmara de Vereadores, falando da importância de parcerias público-privadas, e aí eu quero fazer, de um lado, são 3 indicações aqui, até para ficar mais claro, uma que envolve parceria público-privada, e aí eu quero parabenizar, a gente tem até a foto, né, o poder público, na verdade, agora, pela mais um projeto lá da adoção de praças na cidade, e as outras 2 indicações que são referentes, aí a gente tem, né, a questão aqui,
campanário que foi instalado na Praça do Boticário, na Alameda, Rio Branco, foi uma homenagem aos imigrantes austríacos da região, eu, inclusive sou de ascendência austríaca, uma iniciativa da empresa Remer Alimentos, através do programa Adote uma Praça, e a gente parabenizar aqui, né, tanto o poder público em relação a esse projeto, tanto também aos parceiros, as pessoas que estão envolvidas nisso, porque é muito importante e é um destaque aqui na nossa população. E outro ponto com muita felicidade que eu quero destacar aqui, é que nós fizemos indicações desde o início. Um dos problemas que chegou no nosso gabinete foram pessoas que iam para alguns eventos públicos, por exemplo, para uma Oktoberfest, e diziam que por conta de algumas dificuldades aí alimentares, vereador Marcelo Lanzarin, por serem celíacos, diabéticos, avessos à lactose, vegetarianos, não tinham possibilidade de ter uma alimentação nesses eventos, numa simples ida, por exemplo, a uma Oktoberfest. E aí pediram uma ajuda e um auxílio nesse sentido. E eu, como vereador, fiz uma indicação, trabalhei junto com o Ricardo Stodic e colocou, na verdade, um edital. Primeiro ano foi colocado. O povo estranhou um pouco, teve um fluxo de movimento, mas não teve aquele grande movimento. Ano passado, nós mais do que duplicamos o movimento do consumo desses alimentos em relação ao Oktoberfest, fizemos até matéria com a TV Legislativa e foi um sucesso. E agora, com muita felicidade, pelo terceiro ano, é colocado, na verdade, foi lançado o edital, né, para o Oktoberfest e Sommerfest, com a inclusão de comidas para pessoas com restrições alimentares. Talvez uma questão diferente para muitos, mas para quem? Para quem tem essas restrições, que quer ter o seu direito de se locomover e de transitar os espaços públicos, os eventos públicos, com o mesmo direito do outro, sabe a importância dessa conquista e sabe a importância desses avanços. E eu fico muito feliz e agradeço, sobretudo, a sensibilidade do Ricardo Stodic, a sensibilidade do Executivo ainda na gestão do prefeito Napoleão, quando acatou também esse posicionamento, e até pelo trabalho sequencial agora do Executivo também na gestão do Mário, também dando encaminhamento a isso. Porque essa é uma conquista da cidade. E eu sempre digo que nós temos que ter aqui um cuidado e uma responsabilidade de entendermos que nós somos provisórios aqui, mas as conquistas que a gente faz, a gente tem que lutar para elas serem institucionais, para que independentemente se a gente estiver aqui, não tiver, quem for prefeito da cidade, mas que a gente tenha isso no calendário, a gente tenha isso no cronograma, a gente tenha isso como uma conquista, não pessoal, mas uma conquista social. E é isso que a gente tem que defender. Então eu fico muito feliz de ver aquela missão que a gente teve de trazer para essa casa alguns assuntos que muitas vezes não são de conhecimento, não são discutidos, e conseguirmos incluir, mantendo a nossa independência, mantendo a nossa postura ousada aqui, conquistas sociais. Então agradeço a todos que estão envolvidos e fico muito feliz com as pessoas que têm restrição alimentar. Um dia fui inclusive paralisado na rua por uma pessoa que era celíaca e que me agradeceu justamente pela sensibilidade de termos colocado isso aí na agenda do município. Então, parabenizo, a gente vai acompanhar, provavelmente faremos matéria novamente, mas fico muito feliz de ver que o nosso trabalho aqui na casa tem efeito prático e que modifica em loco a vida das pessoas dessa cidade. Por hoje seria isso, presidente. Muito obrigado.